Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja nesse momento sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Antes de nós começarmos a nossa reflexão de hoje, eu quero te pedir que você não esqueça de sempre dar um like, tá bom? Dá um gostei, dá uma curtida no vídeo, porque isso nos ajuda bastante. Divulgue, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos. Me ajude a espalhar a palavra de Deus, a palavra poder chegar a mais pessoas, amém? Desde já agradeço a todos os que já se inscreveram nesse canal, que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje eu queria falar sobre 3 passos para se tornar um desviado, ou 3 coisas que podem fazer você se tornar um desviado. Eu vou usar, a minha base vai ser a parábola do semeador, que está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e em Lucas também. Eu gostei muito da versão de Lucas, então abra comigo Lucas capítulo 8, tá bom? Nós vamos ler a partir do versículo 11. Nós vamos ler a explicação da parábola, tá bom? Jesus, aos seus discípulos, ele explica a parábola. Ele conta a parábola diante de uma multidão, mas é diante dos seus discípulos que ele explica, que ele esclarece o significado dessa parábola. Ela também está no capítulo 13 de Mateus, se você quiser ler lá. Eu gostei muito da explicação da parábola aqui. Em Lucas capítulo 8, nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 11, tá bom? A explicação de Jesus, eu vou ler com você. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Aqui caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Hoje nós temos um grande número, uma grande quantidade de pessoas que estão se afastando, se desviando da igreja, dos caminhos do Senhor e até mesmo de Deus. E quando eu leio essa parábola, a parábola do semeador, eu vejo 3 explicações para isso que tem acontecido nesses dias. Quando Jesus está contando a parábola, ele fala a respeito de 4 tipos de terrenos, de locais onde a palavra de Deus pode ser plantada, pode ser semeada. Ele fala de 4 formas, né, em que a semente ela pode ser plantada. Aqui diz que a semente é a palavra de Deus. E eu entendo que esses locais que aqui são representados por 3 locais diferentes, eles representam o nosso coração. Essa parábola, ela constitui uma das maiores parábolas, uma das 8 maiores parábolas que falam acerca do reino de Deus. A sua mensagem principal é o encontro da mensagem do evangelho com o coração humano. Então esses 3 terrenos, esses 4 terrenos representam o coração humano. Primeiro, o terreno, o local, Jesus vai chamar a beira do caminho. O segundo, que são os pedregais. O terceiro, que é entre os espinhos. E o quarto, a boa terra. Esses são 4 tipos de coração em que se encontram com a palavra de Deus, em que a semente da palavra de Deus é plantada. O primeiro exemplo que Jesus dá, ele diz o seguinte: o semeador saiu a semear, e uma das suas sementes caiu no meio do caminho.
caiu ao pé do caminho. Explicando essa parábola aos seus discípulos, Jesus diz que essa semente que caiu ao pé do caminho ou no meio do caminho, ela representa um tipo de coração, um tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que ouvem a palavra. Só que o diabo rouba antes que a mensagem seja de fato plantada, antes que as pessoas de fato compreendam a palavra de Deus, creiam e sejam salvos. Porque a salvação, ela vem pelo ouvir o evangelho, crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo para a salvação, para a conversão. Então, a primeira coisa que pode fazer com que alguém se desvie é se ela não conseguir compreender de fato o evangelho, de fato a mensagem. Só existe um evangelho. Eu sei que hoje as pessoas elas tentam criar mensagem, falar o que a gente pode chamar de pseudo-evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? Quando a gente olha para a primeira frase de Jesus, para o primeiro discurso de Jesus quando ele vem, e também o discurso de João Batista, Jesus diz, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus é renúncia. O reino de Deus não é um convite, é uma boa nova, é uma mensagem. Mas que mensagem é essa? Não é a mensagem de que Jesus chegou, ele veio para tornar você uma pessoa rica. Não, essa não é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é: Jesus chegou, o Messias veio como prometido. E ele veio para salvar a sua alma do inferno, para salvar a nossa alma da condenação eterna e nos levar de volta à comunhão com o Pai. Esse é o evangelho. Então, a primeira coisa que pode tornar uma pessoa afastada, uma pessoa desviada, e eu quero lembrar a você que quando eu falo de alguém afastado ou desviado, eu não estou falando apenas daquelas pessoas que estão no mundo, mas existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas que estão completamente afastadas de Deus, dos caminhos do Senhor. Então, o primeiro tipo de terreno, a primeira coisa que pode fazer com que uma pessoa se torne um afastado é ela não entender a verdadeira mensagem do evangelho. E se ela não entender, ela não pode crer. E se ela não crer, ela não pode ser salva. Então, isso tem acontecido. Muitas pessoas, a mensagem do evangelho tem sido roubada dos seus corações antes que elas ouçam verdadeiramente e possam crer para que sejam salvas. Talvez um dia você tomou uma decisão de servir a Jesus, mas você ainda não entendeu por que você fez isso. Existem muitas pessoas que estão se tornando desviados porque estão indo para a igreja sem saber por que estão indo para lá. Amados, ninguém consegue passar muito tempo indo para a igreja se ela não souber por que ela está indo. Se ela não tiver as motivações corretas, se ela não entender o que impulsiona ela, tem que ser um motivo verdadeiro, tem que ser uma motivação correta. Se não for por Jesus, se não for por entender o evangelho, qualquer coisa vai tirá-lo da presença do Senhor. Então, a primeira coisa que pode tornar um desviado é você não entender o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem do evangelho, que é: Jesus veio para nos salvar da condenação que estava prevista para a humanidade por conta do pecado. Então ele veio nos salvar, nos tirar dessa condenação. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida, e uma vida eterna, uma vida em abundância. Esse é o primeiro tipo de semente. E depois Jesus vai falar do segundo tipo de semente, não, de terreno, de local onde a semente é plantada, que é o coração humano. O segundo, ele diz que é os pedregais, ou em Lucas diz sobre pedras, né? Aquela semente que é plantada ou que cai entre as pedras. Quem são essas pessoas? São pessoas que até ouvem a palavra de Deus, até recebem com alegria, naquele momento ainda recebe com alegria a palavra de Deus, mas ela não tem raiz,
ela não tem profundidade. Por isso, ela crê durante algum tempo. E quando vem a tentação, quando vem o tempo de tentação, ela se desvia. Esse segundo tipo de coração são aquelas pessoas que até vêm para Jesus, vêm empolgados, eles escutam a mensagem de que estão indo para Jesus para que as suas vidas sejam transformadas, para que eles sejam novas criaturas, e o Senhor vai arrancá-los da vida de escravidão, de pecados. Muitas pessoas até têm acesso, têm contato com o Evangelho. Mas são pessoas que não tiveram profundidade, não tiveram raiz. É extremamente importante qualquer cristão possuir raízes. O que são as raízes? As raízes é conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você busca conhecer a Jesus por meio da palavra, por meio de uma vida de oração, mais profundo será a sua raiz, mais profunda será a sua raiz. E as árvores que duram mais tempo, que permanecem mais tempos independente da tempestade, aquelas que permanecem de pé, são aquelas árvores que possuem raízes mais profundas, raízes mais longas, mais profundas na terra. Trazendo isso para a vida espiritual, o que faz com que a gente tenha profundidade é a leitura da palavra. É nós não nos conformarmos em viver uma vida superficial, uma vida sem profundidade. O que é que isso representa na nossa vida espiritual? Uma pessoa sem profundidade são aquelas pessoas que frequentam a igreja. Às vezes podem até estar presentes na igreja em todos os cultos, mas elas não compreendem a necessidade de se nutrir espiritualmente. E a Bíblia é o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Eu não tenho como criar raízes se eu não estudar, se eu não ler a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que lê a palavra, mas não pratica, é como um homem que se olhou no espelho assim que dá as costas e esquece o que acabou de ver no espelho. Então, a Bíblia também diz que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, é como uma casa construída sobre a areia. Quando vier o vento, quando vier a tempestade, aquela casa vai cair. Assim tem sido muitos cristãos hoje. Não têm profundidade, não buscam se aprofundar na palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Às vezes estão lendo a palavra assim de maneira superficial, estão lendo assim a palavra de maneira como uma leitura rasa, lê um versículo e cumprir minha obrigação e sai, vou resolver minhas coisas. Não pode ser assim. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada, você precisa ler, compreender, meditar. Você precisa fazer com que a palavra de Deus seja o seu alimento. E apenas ler não fará diferença na sua vida se você não ler, compreender e obedecer a palavra de Deus. Tudo que está aqui escrito para nós foi escrito para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. Então esse segundo tipo de coração, ou a segunda coisa que pode fazer com que você se torne desviado, é se você não buscar ter profundidade. Se você não buscar ter profundidade através da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus, você estudar a palavra, você conhecer a palavra, você conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Tem pessoas que eu até me envergonho quando eu ouço falar de alguém que tem mais de 5 anos de igreja e nunca leu a Bíblia completa. Eu me sinto constrangida, me sinto envergonhada, porque nós não podemos viver sem a palavra de Deus. E nós também não podemos ler apenas aqueles livros que nós gostamos. A Bíblia diz que toda a palavra é inspirada e é boa, é proveitosa. Então nós precisamos ler a palavra de Deus completa. Hoje, esse segundo caso, esse segundo tipo de coração, tem acontecido muito. Pessoas que não querem ter compromisso com a palavra, de conhecer a palavra. Sabe o que acontece? Quando nós não buscamos conhecer a palavra, muitas vezes a gente só escuta pregações e ouvimos através de outras pessoas.
Isso é bom, eu mesmo gosto muito de ouvir muitos pregadores como Douglas Gonçalves, como Luciano Subirá. Eu gosto muito mesmo de ouvir as canções, os pastores do F. Hope, mas eu sei que eu preciso da minha experiência com a palavra. Então esse segundo tipo de coração pode fazer com que você se torne desviado, se você não tiver profundidade. Porque quando a tentação vier, quando a luta vier, seja na área que for, se você tiver profundidade, você sempre vai saber responder à tentação com um versículo bíblico. Você sabe lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus, quando fala da tentação de Jesus, você sabe por que Jesus venceu a tentação? Porque cada tentação que o diabo lhe propunha, ele sempre tinha uma resposta na palavra para dar. Ele sempre sabia por que ele não podia cair. Então, quando vem a tentação, quando vem aquele desejo de você voltar a fazer aquela coisa que você fazia no mundo, se você tem profundidade na palavra, você vai se lembrar do que a palavra diz a respeito daquela tentação. O que é que a Bíblia diz a respeito desse desejo que você está sentindo? Então você vai olhar para a Bíblia e você vai saber como se defender da tentação. Mas aqueles que caíram no pedregal, no meio das pedras, são aquelas pessoas que não têm profundidade. Quando vem a tentação, quando vem a tribulação, elas são arrastadas, elas são levadas e caem, infelizmente. E o terceiro tipo de local ou de terra são aquelas que caíram entre os espinhos. Veja que Jesus diz assim, que aquela semente que caiu entre os espinhos são aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus. E na caminhada, durante a sua caminhada, elas foram sufocadas com os cuidados do mundo. Essa palavra cuidados, em outras versões, vai dizer as preocupações com as coisas deste mundo. E ele vai falar cuidados com as riquezas e com os deleites dessa vida. Preste atenção. É aquela semente que foi plantada, ela até cresceu, mas na medida em que ela começou a se desenvolver, os espinhos começaram a sufocá-la. Isso também tem acontecido muito. Existem algumas pessoas que às vezes estão ali, ouviram, compreenderam, estão seguindo na sua caminhada, estão lendo a palavra, participando de escola bíblica, às vezes até se batizaram nas águas, decidiram servir mais os cuidados, ou seja, as preocupações com as coisas deste mundo. Às vezes você começa a se preocupar, eu estou desempregado, o primeiro emprego que aparecer, mesmo que me afaste dos caminhos do Senhor, mesmo que me atrapalhe na minha caminhada, eu vou aceitar, porque eu preciso trabalhar, isso tem acontecido muito. Aqui já diz, Jesus falou, pessoas que ouvem a palavra, mas durante a sua caminhada, os cuidados, ou seja, as preocupações, as riquezas e os deleites da vida. Primeiro eu quero te falar das preocupações. Muitas vezes nós somos provados com o propósito de sermos aprovados. Deus não nos prova para nos reprovar. Deus nos prova para nos aprovar. Então muitas vezes nós estamos ali dizendo, Senhor, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido Jesus. Como minha vida está diferente. E muitas vezes Deus permite que a aprovação venha para ver se realmente é verdade o que você está dizendo. Você diz que Jesus é tudo para você. E aí quando lhe falta o emprego, você abandona Jesus. Você diz, Jesus, como eu te amo. Mas aí quando vem a preocupação com o dia de amanhã, você diz, Jesus, eu preciso te colocar de lado. Reflita sobre isso. Então aqui fala sobre as preocupações, fala sobre as riquezas. Satanás tem conseguido dar rasteira em muitas pessoas, levando elas a se preocupar no crescimento, no desenvolvimento profissional, no crescimento da sua empresa, do seu negócio, fazendo com que ela se esqueça do principal, que é o cuidado com o seu espírito. Muitas pessoas têm sido levadas por esse terceiro exemplo que Jesus falou, tem se deixado ser sufocada pelas riquezas, pelos desejos de crescer, de ter mais, de conquistar mais, de ir mais, e vão esquecendo e deixando de lado as coisas de Deus. Eu não digo que seja errado você buscar o seu desenvolvimento profissional, mas se você deseja buscar desenvolvimento pessoal, crescimento, quer que o seu negócio cresça, tudo isso é bom. Mas o seu desafio é não deixar o fogo apagar. Não deixar que a sua vida espiritual
pague o preço para o seu crescimento. Se você perceber que tem algo que está lhe afastando do Senhor, você tem duas opções. Você abrir mão de alguma coisa para ter mais tempo com o Senhor, ou então você vai ter que abrir mão daquilo que lhe afaste do Senhor. É uma decisão radical. Então, ele fala sobre as preocupações, as riquezas e os deleites da vida. A Bíblia diz que, a Bíblia nos ensina que há uma luta, né, entre a carne e o espírito. Essa luta nunca acaba. Algumas pessoas, depois que conhecem a Jesus, elas ainda enfrentam algum tipo de tentação, algum tipo de desejo carnal, algum tipo de vício. E com o passar do tempo, aquele vício, ele pode ainda estar ali. E você dizer, mas por quê? Que eu ainda sinto esse desejo, eu ainda sinto essa vontade. E às vezes aquilo vai lhe sufocando até chegar ao ponto de você se entregar totalmente àquele pecado. Nós não podemos desistir de lutar. Assim como você, eu também sofro tentações. Eu também tenho tentações. Qualquer pessoa, qualquer cristão tem áreas da sua vida em que se sente tentado. Qualquer um de nós. Nós não podemos desistir. Vai chegar um momento, a Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Vai chegar um momento que você vai conseguir vencer essa tentação. Vencer esse desejo carnal, esse deleite da vida que tenta te atrair, que tenta te sufocar e te levar de volta para longe do Senhor. Não desista, não aceite. Tenha uma vida de oração e diga, Senhor, me ajude a vencer. Eu tenho certeza que o Espírito Santo lhe ajudará a vencer. O quarto tipo de terra, de local, nós falamos agora sobre o terceiro tipo de coisa que pode fazer se tornar um desviado. Esse último exemplo, o quarto local, que a Bíblia chama de boa terra. Sabe que terra é essa? São aquelas pessoas que ouvem, guardam a palavra no coração. Mas no coração como? Num coração obediente. E são fiéis. Por isso que é importante você obedecer a palavra de Deus, para que você possa produzir frutos. E ele chama de boa terra aquela terra que produz frutos. E Mateus diz 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100. Amém? Então o Senhor deseja que a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã gere frutos. Ou seja, nós precisamos conseguir frutificar. E os frutos são obras de justiça, são as nossas transformações, são aquilo que nós fazemos em prol do nosso irmão. Amém? Não se torne desviado, querido. Se você se identifica como um terreno, como com a primeira semente que caiu no meio do caminho, ou com a segunda que caiu no meio dos pedregais, ou como a terceira que caiu no meio dos espinhos, se você se identifica com um desses três tipos de solo, querido, busque ajuda. Você precisa ser discipulado, você precisa estar com alguém. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Busque as pessoas de oração que você conhece e comece a lutar pela sua vida espiritual. Sabe o que eu vejo, amados? É que às vezes nós gastamos tanta energia para lutar pelos nossos sonhos, para lutar por uma carreira, para lutar por uma família, mas muitas vezes nós não temos disposição de lutar pela nossa vida espiritual. Nos deixamos levar pelas tentações, nos deixamos levar pelas provações e nos afastamos do Senhor. Não se afaste. Se você deseja voltar para o Senhor, eu quero que você deixe o seu comentário, que você procure falar comigo pelo Instagram, você procure de alguma maneira chegar até mim, ou alguém que você conhece, que vai orar pela sua vida, que vai te abençoar. Faça alguma coisa, não desista de lutar, não desista de caminhar, continue buscando ao Senhor. O Senhor tem um plano lindo, um plano maravilhoso para a sua vida, você não imagina. Então, não desista, não desanime. O Senhor está com você. Esteja você com Ele também. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.